Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. É um privilégio, uma grande oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor. Essa palavra que não volta vazia, que é transformadora. Com certeza, quando a palavra de Deus ela é pronunciada, almas, corações são tocados. E o desejo do meu coração é que você seja tocado na noite de hoje. E eu pergunto como foi seu dia, tá? Eu vou falar porque a mensagem de hoje ela tem a ver como foi o meu dia. Porque eu comecei, tinha alguns afazeres, também tinha que passar um bocado de tempo aqui neste escritório estudando. Comecei estudando um pouco sobre qual o sentido bíblico da vida, razões pelas quais viver, pelas quais morrer. E também lembrando que estamos nos aproximando do Dia dos Namorados, eu me lembrei de um livro do Dr. Gary Chapman, que o nome dele é Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento. E eu falei, esse tema é oportuno para a noite de hoje. Então comecei a estudar vários temas, inclusive esse, e à tarde, telefonema, precisei sair, alguém me chama com urgência e é para resolver um problema, né? Um abacaxi. E eu fui às pressas e quando voltei, foi dever cumprido, eu voltei e falei, agora eu vou estudar, vou me preparar para hoje à noite. Mas eu não conseguia me concentrar por nada. E eu tentava entrar naquele assunto de casamento, de matrimônio, e não conseguia. Eu comecei a perguntar por que eu não consigo ter foco. E será que minha adrenalina ainda está alta? Porque foi uma injustiça alheia. E eu estou presenciando e fui como aquele que estava tentando ajudar. Eu perguntei para Deus, Senhor, por que eu não consigo ter foco ou me compenetrar nesse estudo? E eu olhando para dentro de mim, eu vi que eu estava irado. Sabe, eu não estava me dando conta que eu estava com raiva. Eu não gritei, eu não quebrei nada, eu não insultei ninguém, mas por dentro eu estava com raiva. E aquela raiva estava me dificultando a estudar a palavra de Deus, a estudar o tema proposto. Então, eu falei, Senhor, o que o Senhor deseja que eu pregue? E aí a lâmpada acendeu, aquela luzinha sobre ira. Fiquei com raiva, e agora? O que eu faço? Porque a raiva, a ira, é um sentimento natural do ser humano. Se você fica com raiva, isso significa que você está vivo, tá? Porque um ser humano comum, normal, ele sim, ele tem raiva. E a Bíblia fala sobre ira, mas fala muito sobre ela, a ira pecaminosa, e como devemos controlar ou reagir diante da ira. Aí está o segredo, aí está a sabedoria, como reagir diante da ira. Eu não vou nem comentar sobre a ira de Deus, porque tem tantas passagens, e é outra ira, é uma ira santa, justa, que ela tem um foco preciso contra o pecado, contra a injustiça, contra a impiedade. A Bíblia diz, Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Isso em Salmos capítulo 7, versículo 11. Então, o mesmo Deus de amor, de um amor imensurável, de um amor ágape, é um Deus que todos os dias fica irado contra a impiedade, contra a injustiça. Também Romanos 1,18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Sempre a ira de Deus se manifestando, acendendo-se a ira de Deus sobre o pecado, sobre a injustiça. Também poderia citar Colossenses 3, 5 e 6, que diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, existe claramente uma ira divina, que é de Deus, ela é perfeita, ela é necessária, porque não há como uma pessoa amar uma criança e não odiar a pedofilia. Não há como uma pessoa amar a verdade e não odiar a mentira. Assim também é o nosso Deus. Existem determinadas atitudes, atos que são pecados, os quais Deus odeia pelo fato de ser pecado.
Sim, Deus ama a justiça, por isso ele tem que odiar a maldade e a impiedade, a injustiça. Vamos abrindo nossas Bíblias em Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 26. Aqui temos um texto que algumas pessoas não compreendem da melhor maneira, porque a Bíblia diz em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É muito estranho, porque tanto aqui em Efésios nós temos também Salmos que fala sobre irar. Até recomendo, você pode irar. Há situações onde a sua ira vai se acender, principalmente em momentos que você se sente injustiçado ou você percebe uma injustiça alheia. Então acende aquela ira contra o pecado. Ele diz, olha, você pode até se irar, mas não peque. Ira, mas não peque. É extremamente delicado, é extremamente difícil, inclusive, você policiar a sua ira para que a sua ira não se converta em um pecado. Porque existem pessoas que, quando ficam iradas, se descontrolam totalmente. Essas pessoas brigam, essas pessoas maltratam, essas pessoas agridem verbal e fisicamente. Pessoas que cometem crimes hediondos porque estão em um surto, um ataque de ira, de ódio. Essas pessoas não controlaram a sua ira, foram controladas por ela. Então, você é uma pessoa que sabe controlar a sua ira. Naquele momento que vem, você consegue ir aos poucos controlando a sua ira, porque a Bíblia diz no próprio versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não alimente a sua ira, não faça com que a ira passe de um dia para o outro. Ou seja, até o pôr do sol, até o final do dia, você já tem que ter resolvido a razão ou o seu estado de espírito. Por que você estava assim? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem uma tradução que diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Deus ele alertou Caim. Caim ele ficou irado, Deus puxou a orelha, chamou a atenção, mas ele ainda continuou alimentando a sua ira. E isso em Gênesis capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Leiam comigo, versículo 6. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Ou seja, você deve dominar o seu pecado, o seu desejo. E falou Caim a seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Algumas traduções dizem que ele chamou o seu irmão para o campo, mas indiferente disso, ele alimentou o seu ódio, a sua ira contra o seu irmão. E era por um motivo de inveja. E ele cometeu um homicídio, o primeiro homicídio da história, porque ele se descontrolou, ele não soube controlar a sua ira. É muito perigoso, porque as pessoas ficam desequilibradas e fazem coisas absurdas que perdem casamento, perdem emprego, perdem a dignidade, perdem amigos e depois venham se arrepender, ficam com remorso, têm crise de depressão porque não conseguem controlar as suas próprias emoções. Provérbios fala um pouco sobre a ira. Diz o seguinte, no Provérbios 12:16, a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Ou seja, uma pessoa tola, uma pessoa nécia, boba, no mesmo dia, no mesmo momento, você já conhece a ira da pessoa porque ela manifesta, porque ela não consegue controlá-la. No entanto, já uma pessoa prudente, ela consegue encobrir a afronta. Ela tem domínio próprio. E domínio próprio é um fruto do Espírito Santo.
E uma pessoa que consegue domar a sua ira é uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, que terá bem menos problemas. Não tem nem como comparar com uma pessoa que é dada à ira. Há pessoas que não pensam. Quando nós ouvimos a expressão apelou, perdeu, quando a pessoa apela, ela perde o juízo, ela fica cega de raiva e não consegue ver mais nada. Essa pessoa, então, ela perde tudo que estiver diante dela, ela perde inclusive a razão, ela tem dificuldades até de raciocinar. Então, muitas pessoas, quando não conseguem raciocinar bem e não têm uma boa argumentação, elas vão para a agressão. Isso acontece com muitos maridos que são violentos, a violência doméstica, porque há maridos que não têm diálogo, há maridos que não se controlam, esposas também, há casos, mas porque não souberam controlar a ira. Porque há situações que são assim tentadoras, que nos provocam a ira. Hoje, por exemplo, foi um caso assim, ao que eu via tamanha injustiça. Eu não podia suportar essa injustiça, essa maldade. E pensar que ainda poderia dar um ganho de causa para o ímpio, para o injusto, isso para mim era um absurdo. E eu queria ser o juiz naquele momento, sabendo que o justo juiz é o nosso Deus. Então eu precisei trabalhar a minha alma antes de vir pregar a palavra do Senhor, avaliando qual foi o motivo da minha ira e o que me afetou, e pedir perdão a Deus e orar em favor dessas pessoas, orar em favor de mim mesmo, para que eu pudesse então reconectar minha espiritualidade numa dosagem maior e poder vir sabendo que Deus está aqui e está abençoando essa palavra. Então, Moisés, por exemplo, voltando a mais um exemplo, falamos sobre Caim, a gente vai um pouquinho na história, tem Moisés. Moisés ele não entrou na terra prometida por causa de um ataque de ira, ele estava irado contra o povo, uma pressão muito grande, eu posso tentar me colocar no lugar dele, possivelmente eu não agiria diferente, porque tem as mesmas debilidades que ele, nós como seres humanos, mas ele não deveria ter batido na rocha, ele bateu na rocha porque estava irado com o povo. E exatamente por essa atitude que acabou afrontando o próprio Deus, porque a rocha era símbolo do Senhor Jesus Cristo, a água viva, ele não pôde entrar na terra prometida. Eu fico me perguntando quantas coisas nós perdemos ou quantas bênçãos nós perdemos, a nossa terra prometida, até mesmo aqui na terra, figurativamente falando, que nós perdemos pelos nossos ataques de ira, porque nós não conseguimos frear a língua, ou talvez o teclado, ao digitar o teclado. Quando você está irado, você não pode tomar decisões. Um dos conselhos que dou quando uma pessoa está irada foi: olha, não tome nenhuma decisão agora. Eu vou largar da minha esposa, vou largar do meu marido, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu não aceito desaforo, eu vou lá no meu encarregado do meu patrão, eu vou brigar. Falei, calma, não toma decisão nenhuma agora. Tá? Não brigue agora, não fale isso que vai embora, que vai fazer aquilo outro. Calma, peça tempo, deixe essa poeira emocional abaixar. Então não tome decisões em momentos que você está com raiva. Isso é muito prejudicial para você. Não fale quando você estiver com raiva, querendo descarregar a sua raiva. Você vai se arrepender depois. Assim, 99,99% de chances que você vai se arrepender do que vai falar. Eu já me arrependi de coisas que disse e eu não tenho o perfil de uma pessoa que grita, uma pessoa que faz escândalo, que levanta ali um barraco. Eu não faço isso, mas eu já magoei pessoas porque eu estava irado e depois eu vim me arrepender e tentando me retratar com a pessoa. A pessoa havia me insultado e eu queria me responder à altura, com classe, mas à altura. E depois eu, conversando com Deus em oração, vi que aquilo ali era totalmente desnecessário, que quem faria juízo é o próprio Deus, que não cabia a mim. Eu me senti mal por isso. E acredito que com você deve passar o mesmo. Então precisamos sim ter muito controle e principalmente ser dominado pelo Espírito Santo e não pela carne. Existem dicas
Pastor, tem algumas dicas bíblicas para controlar a ira? Olha, apenas nesse estudo, nessa reflexão, não vai ser possível abordar todas as dicas bíblicas, mas nós podemos aqui compartilhar algumas que podem sim ter eficácia no tratamento da ira. E se você tem problemas com ataques de ira, não pela história ou pela minha experiência em aconselhamento, não passa da noite para o dia. É um tratamento intensivo, bíblico e espiritual, avaliando as razões pelas quais você se ira, em quais momentos você se ira, com quais pessoas você se ira, tomando muito cuidado, porque o momento de ira é o momento onde que o ego sente-se injustiçado. Quando um desaforo ou algo que você julga, e nós às vezes julgamos errado, julgamos temerariamente, ou seja, de uma forma imprudente. E as coisas não são assim exatamente como estamos pensando e já partimos para cima. E isso é perigoso. Então há todo um trato, mas o principal é ser guiado pelo Espírito de Deus. O próprio livro de Efésios, na continuidade da passagem, em Efésios capítulo 4, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Quando você não controla a sua ira, você dá lugar ao diabo. É uma das formas bem clássicas ou claras de dar lugar ao diabo. Quando você perde a razão, quando você fica cego emocionalmente e cheio de ira, aí você pode matar, você pode gritar, você pode fazer com que pessoas sofram muito, você pode sofrer, você pode tirar a própria vida. Tem pessoas que ficam com tanta raiva que dão murros em paredes, que dão murros em portas e depois o sangue escorre, tem que correr, dá murro em janela, quebra, corta o braço porque está morrendo de raiva, em ataques de ira. Então, quando você está descontrolado, desequilibrado, dado à ira, uma pessoa colérica, Satanás ele tem um poder, uma autoridade muito grande sobre a sua vida e deve tomar cuidado, porque depois você está preso, você está pagando uma fiança muito grande, está ali encarcerado, porque você teve um ataque de ira, depois você cai em si, vê a besteira que fez e depois não tem como voltar atrás. Então, muito, mas muito cuidado. A Bíblia ainda diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pessoa que está irada, normalmente, o que sai da palavra, o que sai da sua boca, não são palavras de edificação, mas são palavras más, pesadas, porque queremos vingança, queremos que a pessoa se sinta realmente machucada. Por quê? Porque ela também nos machucou, porque ela também nos ofendeu. Mas só que for boa para promover edificação, para que ter graça aos que a ouvem. Então, naquele momento de ira, se você não consegue pronunciar uma palavra de amor, de edificação, então se cala, vai embora, porque não é o momento. A sua ira não vai lhe permitir ter um bom raciocínio e tomar as decisões que você precisa tomar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e pode ser um fato gerador da ira, mas continua também, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas, arrancadas de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse de ser benigno, de ser misericordioso, de perdoar, às vezes é fácil falar, mas não é tão fácil fazer ou executar, de perdoar, de amar a pessoa, assim como Cristo perdoou, assim como Cristo amou. Mas é a recomendação divina e precisamos fazer e lembrar do quanto Deus já nos perdoou. E Gálatas 5:20 fala que a ira é, sim, uma obra da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Isso Gálatas 5, 19 e 20. É uma obra da carne? Sim. Então, qual é o segredo principal? É não ser controlado pela carne, é permitir-se ser controlado, dominado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Perceba, quando você busca a presença de Deus e está buscando ter comunhão com o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, tentando perdoar as pessoas, fica muito mais fácil de ter mansidão, de ter temperança, de ter amor, de ter alegria. Uma pessoa que é dada às obras da carne, e principalmente à ira, é uma pessoa de mau humor, é uma pessoa que é crítica, ela sempre está ali reclamando, murmurando, é uma pessoa indignada. E devemos tomar cuidado porque tem pessoas assim, e se nós andarmos com pessoas assim, com um colérico, nós nos tornaremos tais quais eles são. E tem uma ilustração que conta sobre um homem que estava num carro, um homem arrogante, um homem orgulhoso, e ele gostava de andar com o seu carro em estrada de terra, levantando poeira, e ele estava lá com um carro chique, um carro bonito, e viu que na direção oposta vinha um carro igual ao dele, da mesma marca, também novo, e levantando poeira. E ele falou, vou pisar também, começou a chegar uma curva, e ele não freou na curva, queria fazer poeira, deixar a pessoa ali na poeira. E quem estava dirigindo o carro, o outro carro, era uma mulher. E aquela mulher, no momento que estava cruzando o carro com ele, ela gritou, porco! E ele ficou enraivecido, mas com muita raiva, e gritou, e você é uma vaca! E passa um pouquinho mais. Esse homem vê na frente, no meio daquela poeira, tinha um porco de todo tamanho invadindo a estrada. Ele bateu o carro, arrebentou com o porco, teve danos materiais, não morreu, mas estragou o carro. E ele ainda xingou a mulher estava avisando que tinha um porco na estrada. Mas ele, pelo seu orgulho, ele não desacelerou o carro e ele ainda xingou, insultou aquela mulher. Porque foi a forma como ele enxergou a situação. Ele fez um mau julgamento da situação e foi dado pela ira, ele não agiu em espírito e teve o seu prejuízo. Quantas vezes nós fazemos coisas parecidas? Quantas vezes nós nos irritamos no trânsito? Porque alguém nos fecha, porque alguém às vezes estaciona tão grudadinho com o nosso carro, aí tem um encostado na frente, um encostado atrás, ou vem alguém de moto e coloca o carro, a moto bem ali grudada. E você peleja, falo para as mulheres principalmente, que ficam lá com a dificuldade, e fala, mas não tem cabimento, né? Será que eles não sabem que a gente precisa de espaço para poder tirar o carro? E aquilo dá raiva, você está atrasado. E tantas coisas acontecem, e como nós nos comportamos, vencendo o pecado da ira também com a gratidão. Uma com o fruto do Espírito, sendo cheio, dominado pelo Espírito, mas depois não se esqueça de ser uma pessoa grata. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Começa a agradecer a Deus. E essa gratidão, ela vai interiorizando o seu coração e também a sua mente. Você se torna uma pessoa mais agradecida. Apesar dos pesares, apesar de ter tido um dia não tão bom como gostaria, ele também não foi tão ruim como poderia ser. E Deus sempre tem nos abençoado, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Efésios 5:20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia ainda diz em Salmos, mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Salmo 68:3.
Então, tenha gratidão, exercite gratidão, se regozije. Colossenses 1:24 também diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, com regozijo, com alegria. Então, seja uma pessoa bem-humorada durante o seu dia a dia, não deixe ou não dê lugar para a tristeza, sempre comece a usar boas palavras, ande com boas pessoas. Eu me lembro que na faculdade eu comecei a andar com uma pessoa, já um senhor mais velho, e essa pessoa sempre causava confusão. Ele causava confusão. Eu falo isso porque não me envolvia com alguns da faculdade, pensando, vou andar com uma pessoa mais madura, ele tinha 5 filhos, já podia ser meu pai na idade, era colega de sala. Só que eu percebi que não dava para ficar com ele, na companhia dele por muito tempo, porque ele causava confusão na biblioteca, na lanchonete, no ônibus, na van, sempre ele tinha razão e sempre tinha alguém implicando. Então era uma pessoa de difícil relacionamento e eu não queria me tornar tal qual essa pessoa era. Então devemos selecionar muito bem as nossas amizades e ter gentileza, porque gentileza gera gentileza. A Bíblia diz em Provérbios 15:1, grava essa passagem: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a resposta branda, ela vai desviar a ira, o furor, mas uma palavra dura, ela esquenta, ela levanta a ira da pessoa. Então, quando alguma pessoa chegar de forma brusca, com braveza, é difícil, mas tente ser gentil com essa pessoa. Não a trate da mesma forma e você vai apaziguá-la, você vai desviar o furor, a ira daquela pessoa. Mas, pelo contrário, se você chegar com dureza, aquela pessoa que está calma, ela tem uma possibilidade muito grande de ficar nervosa como você está ou até pior do que você está. Então, seja gentil. A Bíblia diz em Provérbios 26:4, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Então toma muito cuidado, só porque a pessoa te agride, só porque a pessoa grita. Essa é a educação que ela teve ou que não teve. Então não se assemelhe, não se faça igual ou tão tolo como essa pessoa. Então não responda da mesma maneira. E termino com a ilustração de uma garotinha. Essa garotinha, no aniversário dela, ela ganhou um brinquedo. E esse brinquedo, uma boneca muito bonita. E uma amiguinha dela pegou a boneca e levou para casa. Nem deu tempo dela brincar com a boneca e quebrou a boneca. A boneca, cara, toda quebradinha e a menina ficou assim, arara, ficou bem nervosa, bem com raiva e falou para a mãe dela, mãe, eu vou lá e vou brigar com essa menina, que ela não tinha direito de levar minha boneca e ainda quebrá-la. E a mãe dela disse, olha, não faça isso agora. Se lembra da sua avó? Um dia que você chegou com um sapato todo sujo de barro? Falei, me lembro sim. Então, o que a vovó disse? Ela disse que era para não limpar agora, você queria limpar o sapato naquela hora. Falei, não, deixa secar o barro, porque depois vai ficar mais fácil de tirar. E foi o que ela fez. E depois ficou mais fácil de tirar o barro. Aí o que aconteceu? De tardezinha, a menina que quebrou a boneca, ela voltou com uma boneca nova, bem novinha, igual àquela que foi quebrada, e foi pedir perdão, foi pedir desculpa. E aí a menina já tinha aprendido. Ela disse, olha, não se preocupa, não tem problema, a minha raiva, ela já secou. Ou seja, ela aprendeu que nós não devemos alimentar a raiva. Ela vai passar, deixa aquele ponto para que você não alimente e faça coisas erradas. E não brigue desnecessariamente. Eu pergunto, você consegue controlar a sua ira hoje? Você é uma pessoa controlada que consegue controlar a sua raiva? Porque raiva todos nós temos. Mas você consegue controlá-la? Ou você é controlado pelas suas emoções? Em especial pela sua ira? Isso fará toda a diferença. Eu acho que 2 grupos de pessoas. As pessoas que conseguem controlar suas emoções ou como reagem diante das suas emoções, como um sentimento de raiva, de ira, e as pessoas que não conseguem se controlar.
Se você tem dificuldade de se controlar, é momento de pedir perdão a Deus e pedir auxílio, ajuda, para que seja dominado pelo Espírito Santo do Senhor, tendo o fruto do Espírito dominante na sua vida, abandonando, se despojando das obras da carne, das quais a ira essa ira pecaminosa que gera pecado, que gera palavras torpes, que gera gritaria, que gera maledicência, emulação, contendas, para que Deus seja exaltado na sua vida. Nós não estamos isentos. Eu disse, hoje eu fiquei irado, eu tive dificuldade de concentração. E eu não estava nem me dando conta de que eu estava bravo, de que eu estava irado. Mas quando eu compreendi, eu pedi ao Senhor que pudesse então me ajudar e me perdoar. E hoje estamos findando o dia e eu já pude deixar para trás, para não se pôr sol sobre a vossa ira. Então vamos fazer o mesmo e um vai ajudando o outro nessa caminhada. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse dia. Agradeço ao Senhor pelas oportunidades que foram nos dadas e peço que o Senhor nos ajude a sermos cheios do Espírito do Senhor, para termos mansidão, temperança, benignidade, amor. Precisamos, Senhor, para combater as obras da carne. Não queremos alimentar a carne, mas sim o Espírito. E reconhecemos que somos frágeis e como seres humanos, nós nos iramos. E o Senhor diz, irai-vos e não pequeis, para que não demos ocasião para a carne ou lugar ao diabo. Então eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe e que possamos ser pessoas controladíssimas pelo Espírito do Senhor. Ó Pai, agradeço pela bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.